não desiste de nos amar. Creia nisso. Deus não desiste de nos amar. Eu sei que essa mensagem muitas vezes pode ser aquela do alto ego, né? Tal. Não, mas isso é um fato. Deus não desiste de nós. E os irmãos sabem que desde o ano passado, março do ano passado, começamos a pregar esse evangelho de João. E hoje nós vamos estar finalizando aqui o capítulo 21 de João. E eu convido você para olhar comigo e abrir sua Bíblia no capítulo 21 de João. Capítulo 21 de João. Eu vejo esse evangelho é um evangelho do amor. É o evangelho da graça. É o evangelho que João teve nós temos que agradecer a Deus pelos evangelistas, os registros, ter escrito esse evangelho para ensinar a igreja de Éfeso, é um privilégio muito grande para mim e para você. Esse evangelho é um evangelho que nós precisamos ler esses registros. Eu gosto muito, quem pega livro meu vai ver que sempre tem um registro. Eu gosto de escrever nos meus livros, eu gosto de escrever nas coisas, porque é um registro. Esses dias eu estava vendo algumas coisas da minha mãe, e eu peguei um livro antigo lá dela, Ânimo, esse livro, e lá tinha um registro. Ela escreveu uma mensagem para o meu pai, uma mensagem assim muito apaixonada, né? Em 2001, eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa aquele registro, colocou data e hora, né? E assim João escreveu esse registro aqui para nós. Vejam comigo o capítulo 20 do Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e versículo 31. Os irmãos estão comigo? Diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos, ele está ensinando isso à igreja de Éfeso, e ele está dizendo para os irmãos lá da igreja de Éfeso, que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Agora vamos ler o 31 juntos. Estes, porém, foram registrados, estão entendendo aí? Foram escritos, para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o evangelho da vida, esse é o evangelho de informar que Jesus é o Filho de Deus. Desde o capítulo 1 até agora o capítulo 21, João vem ensinando essa realidade. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, e Ele se importa conosco. Então no capítulo 21 nós temos uma declaração, uma explanação desse amor de Deus. O capítulo 21 é importante para nós entendermos, porque mostra claramente, olha só, Deus não desiste de nós. Deus, do jeito que Deus não desistiu de Jonas, Deus não desiste de mim e de você. Ele não abre mão de andar em nosso encalço. Ele descobre nosso paradeiro. Ele sabe onde é que nós estamos. Ele insiste em nos manter perto de si. Talvez você queremos ficar longe, distante. Tem aquele dia que você não quer ver ninguém, né? Tem aquele momento que você está tão triste, tão arrasado, tão mal, tão para baixo, não queremos ver ninguém. Mas olha, Deus, Ele vai e nos busca e nos acha e nos encontra, e louvado seja o nome do Senhor. Ele cria inconveniências, Ele cria algo, coisas, situações, Ele cria uma tempestade, Ele cria algum momento, Ele manda um grande peixe, Ele faz algo para que a minha mente possa ser tomada, para que eu possa compreender, para que eu possa entender que Deus me ama e Ele não abre mão e não deixa de me amar, e louvado seja o Senhor. E a história desse personagem aqui do capítulo 21 é muito importante, porque é a história de Pedro. Pedro, ele vai nos mostrar claramente essa realidade. Ele ilustra muito bem essa realidade. Porque no capítulo 21 nós temos alguém que lá no capítulo 19 nós vimos claramente como ele negou o Senhor, como ele abandonou o Senhor, como ele queria estar perto, mas que na hora da provação, os irmãos lembram do detalhe que falei do braseiro lá, que ele fica perto do braseiro, ele fica lá querendo ter notícias, ele quer conhecer, mas ao mesmo tempo quando a moça diz, você era um deles, ele diz, não sou, Pedro.
E lembrem que Pedro é aquele. Quem era Pedro? Pedro era impetuoso. Pedro era aquele que cortou a orelha do servo lá, do sumo sacerdote. Pedro era aquele que, quando o Senhor diz, vocês querem me abandonar? Ele diz, não, tu tens as palavras da vida, eu não vou para canto nenhum. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro é esse personagem que sempre foi descrito de maneira muito impetuosa na Bíblia. Pedro é esse indivíduo que era disposto a fazer tudo, não é? Tudo. Mas no capítulo 19, Pedro, que tem como tradução pedra, ele se torna pó, porque ele nega e ele foge. O Senhor Jesus olha para Pedro quando ele sai lá de todo aquele processo de condenação, ele passa pelo pátio, Jesus fita os olhos de Pedro, e naquele momento diz as Escrituras que o galo canta, e eu fico imaginando como ficou o coração de Pedro, né? Aqueles dias do Senhor que foi crucificado, o Senhor até a ressurreição. Eu fico imaginando que Pedro entrou ali numa crise existencial, numa crise de dizer, sabe aquele momento que fizemos coisa errada? Você já passou por esses momentos? Eu já passei demais. Desde pequenininho eu me lembro das coisas que eu fazia errado, dizer, pronto, minha mãe vai me pegar, meu pai vai me pegar, e eu ficava mal, queria me esconder, queria dar um jeito, né? Aquela coisa de ficar envergonhado, né? Aquela coisa de ficar escondido, ninguém vai me ver. Então Pedro passa por esse momento de tristeza, de tragédia. Ele negou o filho de Deus, ele negou aquele que ele tinha confessado, eu nunca vou te deixar. E ele entra, eu fico imaginando, eu fiquei pensando nesses dias, toda a pregação deu certinho com a sexta-feira, que foi o capítulo 19, nós estávamos pregando ali no capítulo 19, semana passada, capítulo 20, nosso querido Paulo aqui ministrou sobre a ressurreição, e hoje o capítulo 21, mas eu fiquei pensando nas horas após a negação, como é que Pedro ficou? Eu imagino, cada galo que cantava, o coração de Pedro deveria se estremecer, irmãos. Pedro deveria estar absolutamente envergonhado. Pedro, eu acredito que ele estava absolutamente triste. Ele estava completamente arrasado. Cada galo que cantava, o coração de Pedro, eu acho que estremecia. E lembre que Jesus disse para ele o quê? Ele sempre impetuoso, ele disse, Senhor, lembra quando Pedro conheceu Jesus? Ele vai ao mar, está lá pescando, pescador experiente do mar da Galileia, lembra como que foi? E ele encontra Jesus, Jesus pergunta se tem peixe, ele não tem peixe, pescaram a noite toda, aí Jesus diz, pesca, lança a rede em tal lugar, e Pedro obedece, e depois ele pesca, faz aquela pescaria maravilhosa, e o que é que acontece com Pedro? Lembra o que acontece com ele? Ele fica envergonhado, ele me lembra muito Isaías, que ele diz assim, Senhor, eu sou homem pecador, Senhor. Qual Isaías? Senhor, olha, meus olhos viram o Senhor. Então Pedro, ele tem essa atitude. Eu sou um pescador, e Jesus diz para ele, Pedro, eu vou fazer você um pescador de homens. Você vai ter uma tarefa preciosa, Pedro. Você vai pregar essa palavra, você vai evangelizar, você vai ser uma bênção. E Pedro começa a acompanhar Jesus, ele segue a trajetória de Jesus, ele dorme perto de Jesus, ele vê Jesus, ele corre o risco do discipulado, de andar com Jesus, ele busca o Senhor, ele clama ao Senhor, ele cresce nessa caminhada, mas aqui no capítulo 21 de João, nós temos esse homem completamente devastado. Lembre, e para completar, quando o Senhor ressuscita, lá em Marcos, venham comigo, o Evangelho de Marcos, deixe João capítulo 21, e vejam comigo aqui Marcos, o Evangelho de Marcos. Quem achou pode dizer amém. Olhe Marcos capítulo 16. Amém? Diz aqui, capítulo 16, passado o sábado,
Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, elas viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele o quê? Ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Versículo 7. Mas ide, estão comigo no verso 7? Dizei a seus discípulos, e a quem mais? E a Pedro. Meu Deus do céu, eu fico imaginando aqui, viu? Aí é que eu acho que Pedro virou geleia aquele coração, viu? Porque ele diz: meu Deus, agora que Jesus vai me pegar, viu? É agora que eu vou me acertar com ele. Agora ele vai puxar mesmo minha orelha. Agora é hora da cajadada. Agora é o acerto de contas. Dizei aos discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Agora vamos para o capítulo 21. Então, é nesse momento, porque vejam, Pedro é esse homem da contradição, né? Ele ora, disse: tu és o Filho de Deus, e sobre essa, tu és o Filho de Deus, e Jesus disse: sobre essa declaração sua eu vou edificar a igreja. Mas logo depois Jesus diz: importa eu ir para Jerusalém, vou ser crucificado, vou passar por isso. E repare que Pedro logo chega para Jesus e diz: não, Senhor, não vai. Jesus diz o que para Pedro? Dá uma dura nele, né? Arreda Satanás, isso aí não procede de Deus, né? Sim dos homens, então muda isso. Não é isso, vou morrer, vou ser crucificado. Reparem toda essa contradição no coração de Pedro. Então ele é esse homem da contradição, e aqui ele está passando por isso. Pedro, pedra, coração completamente dilacerado, envergonhado, e mais com esse recado. Você já parou para pensar? O que eu faria? O que você faria? Diga a Pedro, diga os discípulos lá para o mar da Galileia, e a Pedro, viu? O recado é para Pedro. Eu acho que eu morria num negócio desse. Totalmente. Já passou por situações assim? Que alguém chama, que você fez errado, aí alguém diz: ei, quero falar com o senhor, viu? Eu fico imaginando como é que eu chegava. Eu trabalhei lá no Colégio Bereano como coordenador, né? Coordenador de disciplina. Então era ficar nos corredores lá. Tem uns meninos, eu sempre andava com as chaves assim, andava assim com a chave, né? Porque abria o portão, fechava o portão. Aí tem um menino que me encontrou comigo, já adulto, já casado. Ele disse: professor, ainda tem as chaves? Eu digo: tenho. Disse: rapaz, você acredita que toda vida quando eu ouço chave assim, eu me lembro de você? Eu digo: meu Deus, foi um trauma na vida daquele menino, né? Mas a ideia é que, quantos meninos eu chegarei? Quero conversar com o senhor, viu? Vá lá para a minha sala. Menino, quando eu chegava, os meninos já estavam chorando. E eu fazia cara de mal. E eu pegava, eu digo: agora tu vai me pagar, menino. Tu vai. Então, eu imagino que Pedro disse: meu Deus, o que vai ser de mim? O que eu traí, eu enganei, eu neguei o Senhor. Eu disse que iria morrer por ele. Então nós temos um personagem aqui no capítulo 21, absolutamente quebrado, e nós vamos ver aqui como Jesus ele trabalha diferente de mim e de você. Olha aqui comigo, capítulo 21. Quem achou? Amém? Depois disto, ressurreição, crucificação, ressurreição. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. João está narrando aqui para nós. Estavam juntos. Quem que estava? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E aqui nós temos alguém realmente que está desacreditado mesmo. Ele está, sabe daquele jeito, de dizer: não,
eu vou pescar, vou fazer alguma coisa aqui. Olha o que diz aqui o texto, olha o que João nos presenteia. Disse-lhe Simão Pedro, foi o que ele disse? Vou pescar, meu filho, vou fazer outra coisa. O Senhor pediu para vir para cá, mas eu vou pescar, eu vou sair de cena. O homem pó está aqui, quebrado, né? Lembra disso, ele está absolutamente quebrado e ele diz, eu vou pescar, eu estou cansado, eu vou para lá, eu vou desopilar. Disseram-lhe os outros, olha só, também nós vamos contigo. Todo mundo lá, apavorado, Roma em cima e toda uma situação de perigo, de dor, e eles, diz a Bíblia, saíram e entraram no barco, e naquela noite, o que é que acontece? Pegaram peixe? Nada, não pegaram nada. Diz a palavra de Deus, e aqui é todo um restaurar de memória, eu entendo isso, né? Porque diz aqui a palavra de Deus, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E o que foi que eles responderam? Não, Senhor. Então lhes disse, aqui eu acredito que a cabeça de Pedro começa a fervilhar, porque a cena que ele viveu no início da caminhada estava revisitando para ele, estava trazendo a memória dele, estava trazendo ao juízo dele. E diz aqui a Bíblia, lançai a rede aonde? À direita do barco, e achareis. E diz a Bíblia, assim fizeram. E diz a Bíblia o quê? E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, Pedro, é o Senhor, Pedro. Meu Deus do céu, Pedro agora aqui, é o Senhor, Pedro. Pedro, se prepara, é o Senhor. Pedro logo cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali o que, irmãos? Umas brasas. E no Novo Testamento só 2 vezes aparece esse termo brasas, ali no capítulo 19 e agora aqui no capítulo 21. E em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de pescar, de apanhar. Eu queria nesse momento chamar a sua atenção da seguinte forma. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele é especialista em restaurar o coração. Isso não é jargão, isso não é palavra, não, isso aqui é um fato. Deus não desiste de nós. Deus não nos abandona. E eu queria convidar você agora a curvar sua cabeça e parar um pouco e orar. Eu queria convidar você para orar. Queria que você tivesse um tempo agora de oração. Culto de domingo a gente geralmente não para orar, mas eu queria que convidar você a orar. Orar. Daqui a pouco vamos continuar a mensagem. Mas nesse momento eu quero você que ore ao Senhor. Talvez hoje à noite você chegou aqui assim, frustrado, caído, sem auxílio de ninguém, triste, arrasado. Mas eu queria chamar a sua atenção e acreditar de fato, não num jargão, não, o Senhor, Ele sempre está pronto para preparar um braseiro, para trazer à minha memória
ao meu coração o quão importante eu sou para o Senhor.